ILACast, o podcast do Instituto Líderes do Amanhã. Porque ideias e somente ideias podem iluminar a escuridão. Sejam bem-vindos ao ILACast, o podcast do Instituto Líderes do Amanhã. Somos um instituto de formação de jovens lideranças empresariais. Hoje a gente vai falar sobre o livro De 0 a 1 de Peter Thiel, referente ao último estudo de livro que nós tivemos. Eu sou Marina Ferreira, associada 1 do Instituto. Eu sou Cristiano Carneiro, associado 1 do Instituto. Eu sou Robner Moreira, associado 1 do Instituto. Vamos começar. Robner, fala pra gente sobre o que é o livro. Sobre o que é o livro? Cara, basicamente, para mim, na minha opinião, o livro ele é a diferença da inovação para a bullshitagem. Para mim é isso. Por exemplo, tem muita coisa que a gente vê aí que inovação é você fazer algum incremento. Na verdade, você não inovou nada. E no livro o Peter Thiel te mostra o que é você tirar uma coisa do zero e colocar no 1, e você pegar uma coisa que já está feita e ir melhorando aos poucos. Essa foi a principal lição assim, que eu acho que teve no livro. A principal lição que o livro trouxe, né, foi a questão da diferenciação entre a globalização, né, e a inovação. E eu acho que esse foi o tema central do livro, né, onde ele explica que hoje o mercado está numa ânsia, né, numa busca pela competição, por melhorar processos, melhorar serviços, melhorar coisas que empresas, né, de renomes fazem, enquanto a tecnologia está sendo deixada de lado, né? E quando a gente compara países desenvolvidos, né, com países em desenvolvimento, vamos pegar o caso Brasil e Estados Unidos aí, a gente tem os Estados Unidos sempre saindo na frente e sendo case de sucesso para outros países copiarem tudo que nasce lá. Então, por isso que Thiel traz no livro essa diferença, né, de 1 a N, e ele traz a China, inclusive, como referência, que é um país que copia as coisas boas o tempo inteiro, só que não sai de largada, não dá braçada de largada aí como os Estados Unidos, inovando e melhorando e sendo vidraça aí para grandes empresas. Eu lembro, tem uma parte, acho que ele até fala dos países em desenvolvimento e países desenvolvidos, né? Como se a meta dos países em desenvolvimento fosse chegar nos países desenvolvidos. Como se, chegou lá, tá tudo bem. Então, só que na verdade os países desenvolvidos estão se desenvolvendo ainda mais e se o objetivo for chegar lá, a gente não vai chegar nunca. Então... Exatamente. Que ele está sempre um passo à frente, né? No caso, ele quer dizer. Mas agora, na sua empresa lá, o que você tirou do livro? Que você conseguiu aplicar alguma coisa? Porque, enfim, ele dá essa distribuição, né? Essa distinção. Ele fala um pouquinho também sobre como investir numa boa ideia, numa startup, e dá algumas dicas lá de equipe e tal. Teve alguma coisa que você conseguiu aplicar? Porque eu achei um pouco difícil. Eu tive um pouco de dificuldade também, até contextualizando para quem estiver escutando e nunca leu o livro ele foca muito em startups e ele apresenta algumas perguntas e aspectos que você deve analisar e definir antes de abrir a sua startup, que deve ser um negócio inovador e que seja um negócio de 0 a 1, né? Você criar uma coisa que não existe. Mas só contextualizando essa parte. Agora, lá na empresa, eu confesso que eu tive um pouco de dificuldade de trazer isso para o meu mundo, considerando que a minha empresa não é uma startup, a gente não está inovando, né? A gente não criou nada, mas a gente tenta sempre prestar o serviço que a gente presta de forma a se diferenciar dos nossos concorrentes, que são vários, inclusive. Então, eu acho que alguns aspectos ali de pessoas, principalmente, na equipe ali, da gente ter a nossa máfia ali, né? Que ele fala de ter a máfia. Eu acho que esse foi um ponto bom e que é super aplicável a qualquer empresa, mas que eu quis levar para a minha já também. Difícil contratar gente boa. E no seu caso, você conseguiu aplicar? Você viu alguma... Não, lá na empresa, né, a gente não conseguia aplicar, né, mas lições aprendidas, né, principalmente com essa questão de tecnologia. Eu trabalho numa empresa que hoje eu considero, né, que ela já possui um monopólio, e o livro fala sobre o monopólio, né, e lições aprendidas que eu vejo acontecendo lá na empresa, né, e a gente como colaborador faz parte desse processo, é o fortalecimento dos processos internos, a gente se fortalecer internamente, melhorando nossos produtos, nossos serviços, para se diferenciar e manter
esse monopólio, que o livro até comenta, né? Sobre isso, sobre a própria Google, que tem monopólios em determinados segmentos lá dentro, e isso a possibilita de pensar em coisas novas, pensar em coisas diferentes. Então, lá na empresa, assim, a lição aprendida foi exatamente essa. Assim, enquanto houver problemas, né, vai haver soluções. E o livro, ele tenta desmistificar isso, que aquele recado que a tecnologia vem para acabar com o serviço, acabar com automatizar tudo, não é bem assim. Sempre vai haver a força humana ali, né, por trás, enquanto houver problemas a serem resolvidos. A Autoglass a gente até usou na nossa apresentação de exemplo, né, Sim, do aplicativo... da tecnologia proprietária. Vistoria Mobi? Vistoria Mobi. Isso. Vistoria Mobi. E eu acho que, por mais que o livro seja voltado para startup, uma empresa, por exemplo, do tamanho da Autoglass, ela consegue criar pequenas startups ali dentro dela e ir criando outros pequenos monopólios com a capacidade dela de criar produtos, assim, né? Eu estava até vendo o caso da ByteDance, que não tem um monopólio, porque é rede social, né? É dona do TikTok. Mas agora eles estão aproveitando que no TikTok tem ali uma onda muito grande do BookTok, né? De livros que viram tendência e viram best-sellers na vida real. Eles estão abrindo a própria editora de livros dele. Então, eles começam a solucionar outras dores para pegar ganchos ali que os próprios clientes deles já consomem. Então, eles conseguem abraçar mais. E eu vejo esse mesmo movimento lá na Autoglass também. Vai abraçando ali todas as dores e criando pequenos monopólios para ela ir englobando cada vez mais. Exatamente. Porque o monopólio, né? O livro, ele fala, né, que o monopólio é importante, né, para a gente, né, obter o faturamento, ganhar o dinheiro, seguir o dinheiro, como o próprio capítulo 7 do livro traz. E na Autoglass a gente, assim, eu considero a Autoglass hoje um monopólio pelo core dela no mercado segurador, já ter conseguido abraçar praticamente 100%, né? 80%, 85% das seguradoras hoje. E isso nos proporcionou exatamente o que o livro diz, né? A partir do momento que eu obter o monopólio, né? Eu tenho aquela pequena fatia ali daquele grande mercado e me possibilitou, né? Me possibilitou, no caso da Autoglass, a pensar em novos produtos, pensar em novos serviços. E hoje, assim, nós temos a nossa tecnologia proprietária também, em alguns segmentos lá dentro, não tudo, né? Assim, a gente terceiriza muitas coisas, mas também na possibilidade que a gente tem de pensar novo, fazer diferente, né? Como foi o caso que a Marina trouxe da Vistoria Mobi, a gente conseguiu abraçar isso aí. É até bom a gente falar do monopólio, que não é um monopólio que o governo, né, isso, estatal, de alguma né? forma, né? É o monopólio. No livro ele fala sobre você, inclusive, escolher um mercado pequeno. Pequena fatia. Uma pequena fatia. Não, uma grande fatia de um mercado pequeno. Isso. Então você escolher um mercado pequeno e você agir nele. Então você vai escolher um mercado bem concentrado ali, de poucos clientes mesmo, mas você vai dominar ali a maior parte dele e a partir dali você vai crescer. E o livro pega, Marina, ele começa com uma frase assim, não sei se vocês se lembram, de qual é a verdade que poucas pessoas, eu não me recordo, poucas pessoas acreditariam em você, né? E isso serve assim mesmo. E isso serve um pouco pra gente. E depois ele até transforma, né? Qual a empresa que pode gerar muito dinheiro, muito lucro, que ninguém tá... qual solução só você tá pensando, né? Isso, assim, tipo assim, me conte uma verdade que poucas pessoas acreditariam em você. E ele começa a instigar a inovação, né? A partir daí. E que só você sabe. No caso, é uma provocação. Que só você sabe, exatamente. Fazer você pensar em algo que você acredita, isso ninguém aí ainda viu, mas você sabe que a verdade é que vai... Exatamente. E ele parte daí, né? Os questionamentos, assim, as perguntas dele no que diz respeito à tecnologia, assim, versus a globalização. E tem um ponto no livro que, por exemplo, se alcançar o monopólio, fazer a sua equipe, você pode ter o monopólio, a sua equipe, a sua máfia, um produto bem definido, mas se você não souber vender, não souber distribuir, você só vai ter um produto lá que só você vai utilizar. Então, você nunca vai conseguir alcançar o monopólio. Achei a pergunta. Qual empresa valiosa ninguém está construindo? Ele até fala que cada resposta correta é necessariamente um segredo, e aí vai ser o segredo de cada empresa, mas desculpe te interromper. Lá no início ele fala assim, que poucas verdades, poucas pessoas acreditariam em você. E aí ele começa a instigar ali a questão. Ele vai evoluindo até chegar nessa pergunta. Exatamente.
E essa parte que você comentou da distribuição, né? Ele fala também que é importante eu achei essa parte bem relevante, foi uma lição aprendida, que não basta você só gerar o capital. Você tem que absorver esse capital. Então, assim, essa parte de empreendedor, né? Empreendedorismo, enfim. E também grandes empresas e pequenas e médias empresas. Não é importante você só melhorar seu produto e serviço e gerar o capital, mas você tem que... As pessoas têm que querer pagar por aquilo, né? Não adianta Isso. só ser bonito lá, é legal, tem que Exatamente. trazer dinheiro. Tem que gerar negócio. Sim. Vocês acham que agora no mercado aqui brasileiro, a gente tem um déficit nessa questão de venda, de saber distribuir o seu produto? Porque abrir um MEI, abrir uma empresa, muito fácil, né? Mas você sente que a pessoa vai lá, abre a empresa e depois acaba tendo um produto bom, mas não tendo sucesso simplesmente por não saber distribuir aquele produto dela, que ela imaginou, que ela criou. O que vocês acham sobre isso? Porque eu vejo muitas ideias que acabam não seguindo simplesmente por a pessoa não saber usar um canal de venda, fazer uma distribuição detalhada ali, ela acaba investindo em muitas coisas diferentes, não tendo um foco específico para o produto dela. Você que trabalha já com marketing de venda, você sente isso no dia a dia? Eu não sei se a minha... Tipo assim, eu não sei, a minha resposta não vai ser, sinto. Mas eu acho que, de fato, as pessoas não sabem vender. Eu digo até pelo meu exemplo, assim. Isso é uma coisa que eu preciso melhorar muito. E eu percebo que as pessoas nem conhecem, muitas vezes, as ferramentas. Às vezes, um pequeno passo que ela poderia dar ali, ela poderia ter mais resultado ali no negócio dela. Mas não sei te responder assim, não. É porque a gente lê o livro muito no mercado dele, né? Engraçado, a gente vê lá na Peter Thiel, já está no mercado que já estava bem evoluído. Aí algumas coisas eu acabo que meio difícil de assimilar com o nosso mercado que a gente está inserido. Eu acho que a gente é muito mais do 1 a N do que do 0 a 1. É isso que eu ia comentar. Média, né? Hoje, quando alguém vai empreender, quando alguém quebra um negócio, quer entrar no mercado, enfim, eu vejo, assim, particularmente as pessoas querendo muito copiar algo que já deu certo e por mais que ela tente fazer diferente, tente fazer melhor, eu vejo esse mercado, essa preocupação pelo mercado de competição muito forte, entendeu? E a competição é exatamente isso que a Marina comentou, leva muito de 1 a N. Então, assim, é um mercado fechado, é bem diferente do que a proposta do livro traz, que é a inovação ali. Muito mais focado em tecnologia, né? Ele fala da tecnologia proprietária. E a grande maioria, eu acho que nos Estados Unidos também, a grande maioria das pessoas não vai ter um negócio que vai ter lá uma tecnologia tão específica que vai, sabe, que eles vão precisar criar ou, enfim, comprar para eles. A maioria das empresas, eu acho que funciona num sistema muito diferente. Acho que por isso, inclusive, esse foi um dos maiores motivos da minha dificuldade em assimilar esse livro para a vida, para minha vida, né? Para minha prática, assim. Mas, com certeza, tem coisas ali que valem para todas as empresas. Eu acho que essa parte de pessoas, por exemplo, é universal. Agora, a parte de tecnologia, não é todo mundo que vai poder ter, sabe? Tudo bem, às vezes o fundador vai ser o cara lá da programação que vai conseguir construir alguma coisa. Aí, ok, vai ser o caso do Google, da Apple e tudo mais, que foram eles mesmos que no início começaram, mas hoje em dia a gente começa, tipo, eu sou engenheira, então eu vou fazer o que está nas minhas capacidades ali de serem feitos. Por mais que eu possa aprender muitas outras coisas, como já aprendi e faço hoje coisas que estão nada a ver com a minha formação ou com o meu gosto, até, tipo, a gente faz coisas que a gente não gosta e faz parte, mas eu acho que é a minoria dos casos, assim. E o que você falou é verdade. Lá ele comenta um pouco sobre isso, né? Você, quando vai, igual você é um engenheiro, você vai fundar alguma ideia, vai tentar sair de 0 a 1, buscar sócios fundadores que, na verdade, tenham outras capacidades para te ajudar a construir aquela sua visão. Isso. Algumas pessoas, às vezes, acabam confundindo, ou não confundindo, depende, né? Procurando pessoas muito parecidas com elas para construir a visão dela, achando que vai dar certo. Na verdade, talvez ela precise de uma outra pessoa com outro conhecimento que vai agregar ali para ela, que vai complementar ela. E não tem receita de bolo, né? Ele traz essas definições aí no livro bem pautadas no conhecimento dele do empreendedorismo. E uma lição também que o livro me trouxe, assim, existem os dois lados da moeda,
né? Essa questão que o Robin está trazendo do conhecimento complementar e do conhecimento, né, que já vem de berço ali, eu acho que não tem resposta certa para isso, né? Na minha humilde opinião, assim, existem sucessos das duas formas, né, mas o livro ele defende realmente que essa questão complementar existe, né, para o empreendedorismo ali, para o empreendedor, existe para startup, enfim, dar mais chance de sucesso. Esse foi um lado que pelo menos eu falei, não, isso aí pelo menos eu tô fazendo de acordo com o Peter Thiel, porque eu e Mari, a gente é bem complementar, assim. E a gente já tinha uma experiência trabalhando juntos antes em outra empresa. Então, quando a gente foi começar a empresa atual, não era uma coisa de tipo, a gente se conheceu ontem, sabe? A gente já tinha trabalhado junto uns 2 anos antes, talvez. Talvez até um pouquinho mais, não sei. Mas eu falei, não, isso aqui eu dou check, pelo menos nisso. Legal. Bom, a gente falou da tecnologia, das pessoas, e aí, no fim das contas, as perguntas que o Peter Thiel, ele apresenta 7 perguntas que você deveria, antes de abrir a sua startup, responder sim para todas elas. E ele diz, inclusive, que a Tesla é uma empresa que ele diz que responde sim para todas elas. Inclusive, isso é uma coisa curiosa. Na hora que ele falou Tesla, eu falava, gente, mas a Tesla nem é mais startup, mas ainda é, né? Mas na minha cabeça já está tão consolidada que já passou. Então, ele põe a pergunta de engenharia, que é se você consegue criar uma tecnologia revolucionária em vez de melhorias graduais, que foi o que a gente falou aqui, né? Você criar alguma coisa do 0 a 1, em vez de alguma coisa que leve do 1 a N. Depois, uma pergunta sobre o momento certo. Agora é o momento certo para iniciar o seu negócio específico? O que ele fala sobre isso, assim, no livro? Vocês lembram? Momento certo. Tipo, ele dá até o exemplo da energia solar. Ah, tá. Entendeu? Lembrei, verdade. Um caso aqui agora, se é o momento certo, seria talvez dos carros elétricos. Será que é o momento certo? Será que a gente tem fonte suficiente? Carros autônomos, né? Será que a gente tem fonte de energia suficiente para abastecer esse monte de carro? Verdade. E essas baterias, elas vão para onde? A gente vê ali várias empresas lançando seus carros elétricos, mas será que a gente vai ter como abastecer todos eles com essa energia? E o descarte? Os prédios não estão preparados para você ter carro elétrico, né? Os prédios estão preparados? E acidente? Como é que vai ser? Vamos ter que interditar a rua porque é tóxico? Como é que vai ser? Como é que vai ser isso? E aí a gente vê, ele dá esse mesmo exemplo na época da energia solar, que acabou que depois não era o momento certo, ninguém se adaptou, e você acaba investindo muito dinheiro em algo foi isso mesmo. Talvez até a inteligência artificial agora, né? ChatGPT. O ChatGPT também é uma questão de monopólio ali, uma coisa que foi de 0 a 1, mas será que também é o momento certo? Ou é uma bolha que está crescendo? Um monte de software de inteligência artificial nascendo aí, mas quando você vai começar a usar mesmo, não é bem aquilo e você acaba voltando aos seus hábitos. Eu vi hoje não li a matéria, mas eu vi hoje uma manchete assim falando que o volume de acessos ao ChatGPT já caiu 10% agora que está passando aquela onda inicial, o que é normal, acontece com qualquer plataforma, site, ferramenta que aconteça. Mas as coisas já estão se assentando mais. Mas eu não acho que é uma bolha, não, tá? Eu acho que já era agora. E ele fala essa questão de bolha no livro também, nos anos 2000 lá, sobre a crash das .coms, né? Onde a tecnologia estava forte, todo mundo acreditando na inovação, no tech. Todo mundo começou a investir, as empresas pegaram e quebraram. Será que é a crash das .ia agora? E depois, quando o mercado, né, todo mundo quebrou, foi complicado para o pessoal voltar a investir em tecnologia, e é onde ele fala que assim, a busca pela globalização se tornou mais forte. A gente está voltando aqui no início do nosso bate-papo. É verdade. Legal esse ponto. Verdade. E o que você falou das que quebraram, a Amazon ela estava no meio desse bolo, e por ter respondido boa parte das perguntas que ele Sim, era bem focada, né, no negócio do livro. Ela acabou não quebrando e hoje, sendo que ela é hoje, por bater exatamente com as perguntas que ele... Ela já tinha em visão outros segmentos, né, outras coisas em mente ali. A questão da compra do livro dando apenas um clique, isso foi algo que também alavancou ela. Não foi só Exatamente. uma .com. Sim. Aí vamos seguir nas perguntas. Depois ele fala de monopólio
E aí é aquela que a gente já falou, né? Você está começando com uma porção grande de um mercado pequeno. E aí eu lembro até que a gente falou lá na apresentação sobre a diferença de um mercado pequeno para um mercado específico, né? Isso. De um mercado pequeno é aquele que atende de fato poucas pessoas, e específico é um nicho específico, é o mercado vegano. Esse é um mercado Público da específico. Ferrari, né? É um mercado específico, mas se você olhar o público da Ferrari no mundo, pode ser que seja bem grande, mas se você olhar o público da Ferrari em Vitória, vão ser 50 pessoas. Então é um mercado pequeno ali, né? Depois ele fala, isso vai de acordo com os capítulos do livro, tá? Para quem tá escutando e saber disso. Depois ele pergunta sobre pessoas, que você dispõe da equipe certa, e aí aquela parte da complementariedade que Robner falou vale inclusive para a equipe também. Né? Sim, Na hora de com contratar, certeza. você ter as pessoas ali que vão complementar a sua equipe com um quebra-cabeça, né? Até porque é a equipe que vai carregar o piano ali, né? A questão do CEO ali se complementar é importante, mas... O engraçado é que ele diz que você precisa, né, achar a pessoa certa e tal, montar sua máfia, mas a gente sabe que é muito difícil. Você acha que a pessoa é certa, mas o ser humano é cheio de variáveis. Quando você vai ver, passou 3, 6, 9 meses, parece que uma outra pessoa. Então, ele não fala muito de manter ali a gestão, como é que você vai manter a comunicação ali com aquela pessoa. Mas vai lembrar que também não é só escolher, né? Você tem que depois conseguir gerenciar a sua máfia ali para continuar sendo sua máfia. É isso aí. E manter a pessoa estimulada, né? Manter a pessoa estimulada, porque senão, daqui a pouco, tá todo mundo indo embora. Sim. Depois ele pergunta sobre distribuição. Você dispõe de um meio de não apenas criar, mas entregar seu produto? É aí que ele fala dos ovos da galinha, distribuição dos ovos em vários cestos, né? A importância da gente concentrar em um só e fazer bem feito aquilo ali por conta da qualidade. Que a partir do momento que a gente foca em vários segmentos, acho que foi isso que ele falou no livro, a gente acaba perdendo a qualidade, que não é o propósito do... É um pouco dessa, não sei se mas tendência growth, né? Você testa rápido, vai lá, deu certo, você bota mais dinheiro. Sim. Que acabou ficando mais... rápido, né? Testa rápido, falha rápido, já muda de novo. Sempre foi, né? Mas é muito fácil prometer, né? O negócio é você entregar e gerar valor e captar o valor que você merece por aquilo, né? Que fazer as promessas, ainda mais com a internet, hoje é muito fácil. Você vai lá, fala que faz não sei o quê. Tem um monte de guru ali agora. Um monte de guru. Isso. Uma consultoria, né? Que vai... E aí, a penúltima pergunta é sobre durabilidade. Sua posição no mercado será defensável em 10 e 20 anos no futuro? E aí, eu acho que é nesse momento que ele fala até do caso do Facebook, que alguém quis comprar o Facebook lá atrás e aí o Zuckerberg não vendeu, justamente porque ele acreditava que 10 anos à frente a empresa valeria muito mais. E, de fato, para ele valeu muito mais a pena não ter vendido do que ter vendido na época. Eu acho que é essa parte que ele se refere disso. Porque não adianta você investir um monte de dinheiro num negócio que daqui a um pouco tempo vai acabar, né? Não vai ter mercado. Tem que se sustentar, né? Essa pergunta dos 10 anos aí faz muito o empreendedor refletir. Acho que nessa parte é aquela hora também da competição, que ele fala que a competição faz os participantes no mercado verem oportunidade onde não existe. Então, eu até dei o exemplo na apresentação do leitor de cartão de crédito para celular, que começou a ter um monte. E isso talvez nunca tenha sido uma oportunidade de mercado. Então, é você identificar oportunidades verdadeiras e investir naquilo, né? E uma coisa que você lembrou do celular aí é que não necessariamente você precisa inventar algo novo, mas você pode pegar tipo um segmento que já existe e melhorar ele, sei lá, 100 vezes. Que é o caso do iPhone. Na época que o Steve foi anunciar, já existiam os celulares com tecladinho lá e tal. Tanto que tem uma história do cara, acho que é do... Qual é o nome daquele celular? É BlackBerry? Pode ser. BlackBerry, eu acho que é esse celular, que era dos tecladinhos. Sim. Aí ele tava num táxi, ele comenta, tava num táxi na hora da apresentação do Steve do celular. Eles já estavam lançando um novo BlackBerry lá. Na hora que ele viu o celular, ele saiu do táxi e falou bem assim, para tudo, que eles mudaram completamente o mercado. Sério? Ele falou, e como é que eu sei disso?
olha para a apresentação, até eu quero aquele celular. É. Então, tipo, algo que já existia, ele simplesmente foi de 0 a 1, melhorando 10, 100 vezes. Ele pegou 3 coisas que já existiam e transformou em uma só. Ele até fala, o começo dele da apresentação, em algum momento ele fala assim, um iPod, um telefone Isso aí. e acho que um computador, Não, internet. Aí vocês estão entendendo? É um iPod, um telefone, aí fica todo mundo assim, Ele e foi aí bem o iPhone. disruptivo, né? Muito. Independente se ele copiou um aparelho celular, mas Mas pegando algo e melhorando muito, que também é Muito. uma possibilidade de 0 a 1. 0 a 1. E aí, pra fechar, a última pergunta é sobre o segredo, que é, você identificou uma oportunidade única que os outros não veem? E aí que é a chave da história, né? Casa um pouco com o que você falou do caso do Facebook. O Marquinho lá, ele já sabia que tinha alguma coisa ali. Sim. Ele sabia que não podia vender, sabia que ia durar muito tempo e que tinha mais coisa ali que ele podia... O famoso segredo, né? Ninguém sabia, mas ele, de alguma forma, sabia. Ele acreditou, né? Ele acreditou naquela inovação. Essa parte do livro eu achei bem legal. No início eu achei até que ele estava meio viajando. Quando ele começa a falar do segredo, eu até tinha lido aqui uma frase que eu tinha marcado. Mas ele fala que enquanto existirem segredos no mundo, vai existir, motivo para a humanidade avançar. Porque uma vez que todos os segredos estiverem revelados, É o que tá eu lá, falei, sabe? né? É tudo de todo mundo. Enquanto- Então, Enquanto existir problemas, existirá uma forma de solucionar ele sim. diferente. Então, é exatamente isso aí. Essa parte eu achei bem legal, até profunda, assim, né? Eu falei, nossa, eu acho que ele desviou do assunto, mas depois eu entendi. O negócio é você saber se você tem realmente um segredo valioso ou se você está se iludindo, né? Porque é muito perto um do outro também, né? Sim. Como saber, né? Se aquilo é um segredo ou você tá viajando. E aí, qual é o segredo que você tem pra gente contar? Tô querendo Pra gente- descobrir. Pra gente sair, pra gente sair, Sai daqui com Pra gente sair sim pra todas essas. sair daqui de 0 a 1 já. Vamos conta o seu segredo aí. Pra gente. Tá, mas e aí, vocês gostaram do livro? Eu gostei. Trouxe pontos bem relevantes, né? E mexeu muito, assim, porque continuo tendo a convicção de que não tem o certo e o errado. Eu acho que várias coisas que ele trouxe, vários conceitos, fazem bastante sentido, principalmente no monopólio, que marcou bastante para mim. Mas essa questão da competição versus, né, competição e globalização versus a inovação, eu consegui enxergar muito melhor depois que eu li esse livro, porque é o que acontece hoje no nosso país. Hoje o nosso país ele briga pela competição o tempo inteiro, né? Melhorar, mas eu acho que a gente está longe um pouquinho ainda de ser um país desenvolvido, onde a gente traga a inovação, que é o que o Tio traz no livro. E aí, Robner? Rapaz, no meu caso, quando eu leio esses livros, eu sempre lembro de uma frase que é: homens mortos não contam história. Então, isso quer dizer o seguinte: ele conseguiu, ele fez aquilo e deu certo. Mas tem um monte de gente que seguiu também e não deu certo. Então, eu lembro sempre dessa frase para todo livro que eu leio, para tentar puxar ali alguma coisa que faça sentido, mas sempre ter em mente que não é receita de bolo. É isso Não aí. é seguir aquilo que vai dar certo. Existem muitas outras variáveis, então a gente tem que buscar muitos outros pontos de vista e sempre lembrar que não é porque você vai seguir aquilo que vai dar certo. É a metodologia, né? O livro ele traz métodos ali e toda metodologia é importante, né? Só que eu concordo com você, não existe uma receita de bolo para você ter sucesso. Eu acho que é um pensamento a se ter, né? Quando você for fazer o que você quiser fazer, é um bom livro para você ter em mente e falar, tá, beleza, essa pessoa pensa desse jeito. Se ele fez e deu certo, talvez seja bom fazer alguma coisa do que ele fez. Talvez não tudo, não 100% adaptar, mas eu acho que é mais ter a referência ali e cada um vai aplicar na sua realidade. O que eu acho que o mais importante, depois que a gente estava nas nossas discussões, e a Laisiane falou, gente, pensa que isso é um livro para startup. Falei, ok, esse livro agora fez todo o sentido na minha cabeça. Porque enquanto eu tava lendo, eu sempre leio e vou trazendo pra minha realidade. E aí as coisas começaram a ficar um pouco difíceis. Eu falei, mas não tem como eu fazer isso. Mas aí depois disso, pra mim ficou muito mais claro. E inclusive trazer pra minha realidade acabou sendo mais fácil, uma vez que eu entendi 100% sobre o que ele tava falando. Então,
Eu acho que ter essa ciência antes de ler o livro é muito boa. E trazer para a nossa vida e aplicar. E sair do nosso 0 a 1. O 0 a 1 de cada um. Né? E para quem não leu, é bom ler. Eu indico também que é um ótimo livro. Porque dizem que a humanidade só chegou agora por causa da escrita, né? O Peter Thiel, ele criou o PayPal. Então, tipo, você ter o conhecimento de alguém que criou algo tão grande, você só pode ter devido a ele ter colocado o conhecimento dele num livro. É isso Então, aí. você vai perder a experiência de ler a história de alguém que construiu tanto. Sim. Não tem receita de bolo, mas sim, se ele chegou até onde ele chegou é porque alguma coisa presta. É bom você ouvir um pouquinho sobre ele, um pouquinho sobre ele, pra saber o que ele Legal. fez. Então tá. Gente, Valeu. Obrigada. IlaCast, o podcast do Instituto Líderes do Amanhã. Porque ideias e somente ideias podem iluminar a escuridão.